Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Fernanda Delacoste, eu sou coordenadora da pós-graduação Physiowork e hoje eu venho apresentar a pós-graduação para vocês e venho contar um pouquinho da minha experiência, nessa formação complementar que é a nossa pós-graduação. Vocês estão vindo de um período bem importante para a formação e para a carreira de vocês, que é buscando esse conhecimento adicional, buscando se especializar, na área de conhecimento a fins específicos para o que vocês pretendem trabalhar daqui para frente. E hoje eu venho apresentar para vocês então a nossa pós-graduação, os nossos módulos de conhecimento, e de como que a pós-graduação é estruturada hoje. Antes de iniciarmos, eu gostaria de parabenizá-los pela escolha da pós-graduação, por vocês terem escolhido a Physiowork e os nossos cursos. E a partir de agora, iremos falar um pouco mais a respeito da estrutura da nossa pós-graduação em reabilitação cardiovascular. Nós estruturamos a nossa pós-graduação em 5 módulos para que possamos cumprir dentro das 420 horas disponíveis, certo? Dito isso, o módulo 1, ele é estruturado de uma maneira em que vocês terão toda uma base científica, uma base inicial, relembrando conceitos anteriores, para que a gente possa começar a dar início, então, à nossa formação em pós-graduação. Dessa forma, iniciaremos com a disciplina, então, de quais são os aspectos gerais de um programa de reabilitação cardiopulmonar e metabólica, que vão permear, então, aqueles conceitos anteriores que vocês provavelmente já viram durante a graduação, e a gente vai apresentar para vocês, então, quais são as bases de um programa de reabilitação cardíaca. Vamos falar então um pouquinho a respeito de anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Vamos falar um pouquinho também a respeito de semiologia cardiovascular e respiratória, O que é isso? É a avaliação específica dentro da reabilitação cardíaca e pulmonar, quais são as suas especificidades, as nuances que a gente tem entre elas e quais as diferenças que nós temos entre a avaliação da reabilitação cardíaca e a avaliação da reabilitação respiratória, Teremos uma disciplina sobre fisiologia aplicada ao exercício, em que a gente vai falar um pouquinho das alterações fisiológicas que acontecem quando eu coloco um paciente em atividade física, e quais são as repercussões hemodinâmicas e as alterações respiratórias que acontecem nesse paciente. E vamos falar, ao final deste módulo, sobre provas de função pulmonar e farmacologia aplicada à reabilitação, Ou seja, quais são as avaliações físicas de função pulmonar que a gente pode utilizar nesses pacientes, como ergospirometria, espirometria, pletismografia. A gente vai abranger todos esses testes de função pulmonar, teste de caminhada de 6 minutos, shuttle test, e vamos falar um pouquinho de farmacologia dentro da cardio e da pneumo, Quais são os medicamentos que são mais utilizados, Quais são os efeitos destes medicamentos relacionados, à atividade física, tá? Então tem bastante coisa legal no módulo 1. A partir daí, a gente entra para os módulos mais específicos, módulo 2 e 3. O módulo 2, nós vamos falar a respeito de avaliações físico-funcional. Entram os testes funcionais, trazendo também conceitos que a gente já vai ter visto um pouquinho no módulo 1. Nós vamos falar de teste de caminhada, shuttle test, vamos falar de quais os testes que a gente utiliza para cada especificidade, para cada doença dentro da cardio e da pneumo, Vamos falar de avaliação e treinamento da musculatura respiratória, o que a gente utiliza para avaliar e como que a gente monta um programa de treinamento muscular respiratório. Vamos falar de prescrição do exercício e estratificação de risco,
né, de como que a gente prescreve um exercício para um indivíduo cardiopata ou para um indivíduo pneumopata, né, seja ele dentro de um programa de reabilitação, seja ele dentro de um treinamento, seja ele dentro de uma atividade física, né? E vamos falar também a respeito de atendimentos em emergências cardiovasculares, né? De o que a gente deve fazer quando temos uma emergência cardiovascular, né? O que a gente pode ajudar esse indivíduo que está passando por essa situação, né? E aí a gente entra um pouquinho dentro das especificidades da reabilitação, né? Como a reabilitação cardíaca dentro de uma unidade de terapia intensiva e uma unidade de semi-intensiva, que é a fase 1 da reabilitação cardiovascular. Já no módulo 3, a gente já começa a falar das outras fases da reabilitação. Nós vamos falar da reabilitação cardíaca ambulatorial, que é conhecida pela fase 2, 3 e 4, tá? Vamos falar um pouquinho dos protocolos que são utilizados e de como que a gente avança a cada protocolo. Vamos falar também de nutrição aplicada à prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares. Vamos falar de psicologia aplicada à reabilitação. Vamos falar de educação no processo de reabilitação. Essa é uma das disciplinas que a gente deve ficar mais atento, porque o paciente ele precisa ser educado quanto à sua doença, né? Para que ele tenha adesão ao processo de reabilitação. Então, é uma das disciplinas que a gente tem que ter um olhar bem abrangente, um olhar bem cauteloso e delicado, porque é um dos pilares para a adesão da nossa reabilitação. É a partir daí que o paciente vai começar a entender o porquê que é necessário que ele faça parte de um programa de reabilitação cardíaca e qual a importância deste programa. E vamos fechar esse módulo 3 falando de reabilitação das doenças pulmonares, que muda um pouquinho, né, da reabilitação das doenças cardiovasculares. Nós vamos falar das especificidades da reabilitação pulmonar. Passando para o nosso módulo 4, nós vamos começar a falar então das reabilitações específicas para cada doença, como reabilitação nas coronariopatias, reabilitação na insuficiência cardíaca, reabilitação no transplante cardíaco, reabilitação cardíaca na pediatria, né? No famoso minimundo, que a gente vai estar só tem uma disciplina em que a gente vai falar a respeito só dos pequenos, só de como é essa reabilitação quando voltada para a criança. E vamos falar também de reabilitação no pós-Covid, né? Que foi uma das nossas preocupações maiores agora nesses 3 últimos anos. Então é importante que a gente saiba manejar esses pacientes, né, e da melhor maneira possível. E aí passamos então, pessoal, para o módulo 5. O módulo 5 é um módulo em que a gente vai trazer conceitos básicos de epidemiologia e bioestatística, pesquisas de artigo em saúde, né, como pesquisar, aonde encontrar, quais são os bancos de dados e as plataformas que a gente deve utilizar para a pesquisa de um bom artigo científico, como identificar a qualidade desse artigo científico, né, em qual evidência a gente pode realmente se basear e quais nós não podemos nos basearmos, né? E vamos passar então para uma disciplina que chama Prática Clínica Baseada em Evidência, que é então como que a gente faz a leitura deste artigo e como que a gente pode pegar este artigo, né, o que está na ciência e na literatura, e aplicar na nossa prática clínica, né? Seja ela dentro de consultório, seja ela dentro de um treinamento, né? Então é isso que iremos falar um pouquinho mais a respeito no módulo 5. E a partir daí, iremos fazer a elaboração de um artigo final. Essa elaboração do artigo final, ela é opcional. Será disponibilizado para vocês um professor orientador, para quem tiver interesse, né, em realizar este trabalho de conclusão de curso. Nós daremos toda a orientação para que este artigo científico seja realizado e que possivelmente seja publicado. Sejam bem-vindos à nossa pós-graduação. Espero vocês em breve nas próximas disciplinas e que vocês façam bom proveito.
Um abraço!